bem-vindo à Sala de Leitura. A Sala de Leitura vai ser um programa aqui no YouTube que a gente vai discutir literatura contemporânea. Estão ao meu lado aqui o César Magalhães Borges, que vai estar comigo em alguns programas falando de poesia contemporânea, a Vivian, e hoje estamos aqui reunidos para falar do Prêmio Nobel do Bob Dylan. Então a gente vai começar alguns pontos positivos, outros negativos a respeito desse prêmio, se a gente levar em consideração que o Bob Dylan literariamente não tem uma obra bem significativa, né? Não é uma obra nem extensa, nem volumosa, nem com tanta importância assim. Talvez ele tenha recebido o prêmio por sua obra artística, obra como músico. O que você acha, César? Eu entro muito assim pelo lado do Paul Zumthor, que foi um medievalista suíço, que inclusive fez pesquisas aqui no Nordeste brasileiro. E ele tem uma tese interessante que ele defende o quê? Né? Que se você considerar que literatura é só o que está na letra impressa, de fato, não daríamos um Nobel a Bob Dylan. Mas se você considerar, né, que, assim como de toda a Idade Média para trás, né, você tem muita literatura que hoje está nos livros, mas que foi produzida de forma oral, a poesia do Bob Dylan, para mim, segue essa tradição, de uma poesia oralizada. E se você pegar o texto, né, dessa poesia oralizada do Bob Dylan, né, as letras das canções têm um alto valor poético. Ele mostra tanto domínio assim, né, da tradição, né, do que viria a ser a própria balada medieval, né? Ele é um grande compositor de baladas e ao mesmo tempo ele é um inovador das técnicas de narrativa. Muita coisa que hoje é apreciada, por exemplo, né, no José Saramago, essa coisa de você sair da figura do narrador, já ir para a figura do personagem e tal, essa transição rápida que é feita muitas vezes sem anúncio de ponto e travessão, isso está na obra do Dylan. Essa polifonia. Essa polifonia está na obra do Dylan. E ele também tem esse caráter de trovador, né? É um trovador urbano, um trovador moderno, contemporâneo, que faz esse resgate. E você, Vivian, o que você acha? Eu acho que isso é um ponto válido, é um ponto importante. A minha primeira surpresa, que acabou se mantendo, não porque não se deveria dar para ele, e sim porque não se dá para tantos outros que fizeram muito pela literatura e têm feito muito pela literatura, que é justamente a literatura difícil de ler e a literatura que se tornou popular ou quase popular, vindo de um canto muito mais difícil. Não vou dizer que música é fácil, porque eu não sei compor 3 notas de alguma forma harmônica, mas a música sempre tem um apelo universal imediato. Né? E mercadológico. E mercadológico. Principalmente se ela for bem aproveitada, se ela vier num bom momento. A literatura tem uma luta muito maior. E você tem autores, tem vários autores, e de vez em quando a Academia Sueca acerta, nem sempre, em achar autores que trouxeram uma literatura muito difícil para um público que não chegaria a ela normalmente. Então, nos Estados Unidos, claro, o primeiro nome que aparece sempre é o Philip Roth, mas você tem muitos outros. Aqui no Brasil, o Ferreira Goulart acabou de aparecer no ano passado. Eu acho que o Ferreira Goulart fez um papel parecido. Se você olhar, tem ele foi na cotado, França, né, bastante. Em alguns anos, o Ferreira foi cotado. Já foi cotado. Você tem, eu diria que você tem na Alemanha vários autores jovens que têm feito esse papel, quer dizer, com uma massa, uma argila muito difícil que é a literatura. Então, perde-se uma oportunidade, né? Já que o prêmio é dado só para autores vivos, você perde essa oportunidade. Com isso, você tem um reflexo, talvez não agora, mas certamente daqui 5, 10, 20 anos, é muito provável que a gente esteja lendo muito mais Bob Dylan por ele ter ganho o prêmio do que a gente poderia estar lendo outros autores. Entendeu? Então essa é uma das questões. Mas eu queria ouvir mais, eu acho que tem mais. Sim, olha, o que eu vejo também é o seguinte: quando você premia alguém que vem desse ramo, né, vamos chamar assim, desse
desse filão muito popular, na verdade também é assim, porque, convenhamos, né, o Nobel de Literatura ele não tem um peso, né, de grande prêmio literário, né, por ser um prêmio em que quem escolhe entenda muito de literatura. Eu acho que ele tem um caráter muito mais simbólico. Né? Então, quando você vê assim, olha, alguém foi premiado com o Nobel de Literatura, isso imediatamente chama a atenção para a obra da pessoa. Né? E quando você pega assim, um filão mais popular, pode significar também que você está abrindo um pouco espaço para que não seja tão acadêmico o tempo todo. Né? Porque a gente também fica muito assim, né, com essa limitação, que às vezes é um universo um pouco rançoso, às vezes, né, o universo acadêmico. Ele desconsidera determinado artista ou determinada obra simplesmente porque o cara foi popular, porque ele fez sucesso e tal, como se isso fosse quase que um pecado, né, pro meio intelectual. E talvez seja esse uma das principais preocupações da academia hoje, né? Das Sim. universidades, de tentar se... Então, pode ser esse um viés aí da academia sueca ter escolhido Bob Dylan. Mas, César, tem um ponto que eu concordo com a Vivian, se você pegar o Bob Dylan simbolicamente. Talvez esse prêmio simbólico também não acaba influenciando outras academias e o próprio mercado a desviar o foco da literatura, que já tem um espaço. Se a gente pensar em literatura, não literatura e entretenimento, tem um espaço muito reduzido, né, mercadologicamente. Né, se a gente pegar aqui no Brasil, a gente não tem mais crítica em jornal, né, a crítica está restrita à academia, que também já são poucos, e a internet, mas aí você tem um campo de várias linhagens, é até difícil, né, não tem um nome assim, um crítico. E aí, se a gente pegar isso, também não corre o risco de se começar a premiar. Eu não estou falando da academia sueca, mas eu estou falando, sabe, dos prêmios do Jabuti, o Portugal Telecom, de começar a premiar outros artistas. Na última Feira do Livro, a gente teve uma imensa, sabe, campo muito grande de lançamentos de youtubers. Daí tem lançamentos de cantoras, lançamento de atrizes. Que às vezes faz uma boa literatura, mas não uma literatura tão significativa para se receber um prêmio. Se você acha que esse prêmio para o Bob Dylan não vai poder também ser simbólico ou direcionar essas outras academias para se premiar o mercado e não a literatura, ou não? Então, será que não corre esse risco também? Eu não sei se o Nobel teria essa força, né, de criar tendências, né, de premiação. Mas eu concordaria com você se a gente considerasse que o Bob Dylan tem uma obra, né, rebaixada ao nível do mercado só, ao entretenimento só, o que não é o caso. Né? O Dylan eu colocaria, assim, né, mal comparando, né, na mesma categoria de um Chico Buarque. Né? Ele é um grande letrista, ele é um cara que domina os instrumentos da escrita, que domina as ferramentas da escrita. Só que ele está, né, vamos dizer assim, né, circulando num outro meio, que não é o meio do literário. E desse ponto de vista eu também concordo com você e com a Vivian. É claro que seria bacana você sempre premiar, né, pessoas que estão aí na árdua luta de publicar livros, né, que também a gente também não sabe muito qual é o futuro do livro e da literatura. Né? Então, assim, eu acho que desse ponto de vista, assim, mas jamais desconsiderando a obra do Dylan. Não que eu esteja desconsiderando, muito pelo contrário, sou fã também, eu sei disso. Fã do Bob Dylan, mas assim, o problema é que o mercado é terrível, né? O mercado é desumano, é cruel, e às vezes ele não, do mercado se troca o objetivo pelo objeto. E aí que o mercado entra e acaba com tudo, né? Ele tem feito isso já há 100 anos, né? Nova York. Mas eles tinham um jornal, tinham vários jornais, mas eles tinham um jornal que existe ainda, que é muito bom, que tinha crítica de tudo que era de literatura, de coisa com muita profundidade. E encontrei justo um cara que toda semana escrevia, chama, acho que Christgau, não sei exatamente como se pronuncia, mas vi que tinha assim, uma enormidade de textos dele a respeito dos discos, né, e dos poemas e tal do Dylan. E uma das coisas que ele fala no meio de uma delas era recém-lançado álbum
algum álbum dele. Não, desculpa, não era um álbum, era logo do lançamento do Tarântula. Ele fala assim, o aparecimento oficial, o lançamento oficial do Tarântula não é um evento literário, porque o Dylan não é uma figura literária. Aí quando eu li isso, eu falei, nossa, esse cara que é o super fã dele, isso é de 1970, né? O cara está dizendo isso, então eu acho que não é tão estranho o nosso estranhamento com esse prêmio. Não é uma coisa de agora que a gente está com os nossos colarinhos endurecidos e sabe que agora nós estamos nos arvorando de academia, dizendo tá. Eu acho que foi um pouco forçado do ponto de vista da academia, e eu concordo com você, tanto eu não acho que eles sejam os maiores leitores, que até a primeira piada, né, que apareceu quando foi anunciado o prêmio, foi um autor, que na verdade é ucraniano, que mora nos Estados Unidos, que chama Gary Steingart. Ele colocou lá no Twitter uma coisa assim, do tipo, eu entendo, academia, ler é difícil. Acabou, né? Mas aí já é um pouco extremo. Mas a verdade é que não é de agora essa maneira da gente enxergá-lo como alguém muito mais voltado para a música e para aquilo que a música pode fazer mesmo sem palavras, porque a música dele vai muito além disso, né? Você pode tocar a música dele no Japão, e não hoje que ela é conhecida. Ela rompe a barreira do idioma. Exatamente, ela vai muito além, né? Então, isso a literatura só consegue fazer com palavras, né? Então, eu acho que daí está esse estranhamento. Mas detalhe também, assim, se a gente pensar, talvez o Dylan seja o símbolo de um artista, um tipo de artista relevante socialmente, com um discurso social que talvez a literatura tenha perdido espaço. Será que não foi isso também? Eu acho, sabe, esse é um ponto importante, porque é o seguinte, o Dylan é um legítimo representante da contracultura. Então, quando você premia o Bob Dylan, parece que junto você está premiando toda a geração beatnik, que você está premiando a canção de protesto, o movimento hippie, né? E toda a voz de uma geração que era uma geração engajada num movimento coletivo de vida. Num momento em que a gente está tão individualista, tão selfie. Então, assim, você premia alguém que vem de uma voz, né? que era aquela coisa que o Ezra Pound falava também, né? De você ser um pouco a antena da raça. Né? Então, assim, não só o Bob Dylan, mas como os Beatles, os Doors, né, os Stones, né, então toda aquela geração, eles foram durante algum tempo a bússola do seu tempo. Né, eles apontavam uma direção, eles tinham uma preocupação de criar uma nova cultura, um novo tempo e tudo mais. Né. E o Bob Dylan a bússola de muitos desses. Sim, exato. E o Dylan, ele talvez seja, como letrista, o representante maior, porque eu acho que ninguém fez letras tão bem acabadas, tão bem escritas no universo, não só do rock, mas da canção popular, como o Bob Dylan, né? Assim, ele é um dos grandes nesse meio. Aí a gente entraria numa outra discussão que aqui no Brasil, acho que é muito mais relevante do que em outros países. Eu não sei se você vai concordar comigo, Vivian, que é aquela discussão de letra de música é poesia ou não. E aí, Vivian, eu tenho uma opinião, mas queria ouvir a tua também. Na verdade, eu tinha essa dúvida. Eu não sei se você veio quando o Elcanan... Não, desculpa, quando o Antônio Cícero veio lá no ciclo de crítica. E essa era uma das grandes questões, porque ele faz tanta letra para música, e eu acho um poeta maravilhoso. E eu perguntei exatamente isso para ele. Ele falou assim, para mim, ele disse, uma coisa nasce com um destino ou com outro. Mas como você sabe? Ele falou assim, o som na minha cabeça é completamente diferente. Ou seja, primeiro que hoje em dia, aí é uma particularidade dele, ele só escreve letras para músicas já compostas, quer dizer, melodias já compostas. Perfeito. Mas quando ele começou a fazer isso, ele percebeu que tinha uma dicotomia entre a sonoridade a exigência da sonoridade de uma letra que vai para uma música versus
tudo que é exigido num poema que não vai ser musicado. São outros recursos. São né? outros recursos. A exigência do ponto de vista de recursos de linguagem para algo que não vai ser musical é maior. Ele tem que dizer tudo no poema que na música ele vai dizer com o poema e com a música, né? As pausas, etc, etc. As inflexões, né? Então eu achei que essa é uma maneira legal de... Mas é isso, mas uma coisa não exclui a outra, né? Porque a gente tem alguns casos, no Brasil, de poemas que surgiram como poemas e foram musicados, né? Agora, Rosa de Hiroshima. A Rosa de Hiroshima, o Vinícius tem bastante, mas bem que o Vinícius era letrista, né? É. Então, mas assim, pegar, por exemplo, sei lá, o que me vem à cabeça agora é o Fagner cantando a Cecília de Meirelles, né? Sim. Tem Canteiros, né? Canteiros, que tem alguns outros exemplos que nasceram como um poema e depois foram musicados, né? Eu modestamente me exercito nas duas áreas, né? Aí o que acontece? Os recursos são parecidos, mas é diferente, né? Porque você escreve em versos, então você escreve a letra de canção em versos, você escreve a poesia em verso. Então, até aí é bacana. Você busca combinações sonoras na poesia, você busca combinações sonoras na letra de música. Você usa a metáfora na poesia, usa na letra de música. Então, desse ponto de vista, você tem muito parentesco entre as duas coisas. Só que é claro... Parece até que nasceram de uma coisa só. Exato, eles nasceram de uma coisa só, né? Depois é que, né, eu acho que a partir da imprensa, a imprensa muda isso, né? A imprensa transforma o poeta no escritor, né? E talvez assim, né, o letrista de música no cantor popular, né? Mas eles nasceram de um mesmo lugar, sim, não tenho dúvida, né? Agora, o que acontece, né? O poema, né, quando ele se destina à leitura, o que acontece, né? Ele, de fato, né, ele puxa mais para uma pausa, para uma reflexão. É possível você voltar e ler de novo, fazer diversas construções com a letra que já estava no papel, né? Então leva a um jogo reflexivo, dialógico mesmo com o leitor, né, que a letra de música não vai ter essa mesma profundidade, né? Então, é claro, se eu estou escrevendo um poema, eu sei que eu posso pesar um pouco mais a mão na profundidade daquilo, nos jogos que eu vou fazer com o leitor, do que se eu vou escrever uma letra de canção, porque a letra de canção ela vai entrar oralmente, né? Ela vai para o ouvido do ouvinte, no caso, e que vai ter de entender a música quase como uma conversa com ele. E aí, voltando ao Dylan, acho que por mais fã que a gente seja, a gente tem que concordar que ele não é um grande cantor. Não é um grande cantor. Não é o forte dele. Então, talvez não seria assim, a possibilidade que ele encontrou de se expressar mesmo, de uma maior relevância do que escrita, né? Se a gente pegar as versões ao vivo, né, das músicas que a mesma música tocada ao vivo, são várias músicas, né? Cada vez que ele canta é uma nova versão, com um novo arranjo, com uma nova melodia vocal, quando se tem a melodia vocal, porque tem momentos que não se tem. Posso fazer até um paralelo com isso que você está dizendo? Tá aí uma coisa que liga o Bob Dylan, por exemplo, a uma tradição de poesia. O Walt Whitman fez isso, com Folhas da Helga. Folhas da Helga ele publicou, não sei se foram 7 ou 8 versões, não lembro quantas edições ele fez do mesmo livro. Mas cada vez que ele reeditava o livro, ele havia acrescentado poemas, ele havia modificado poemas, mostrando que enquanto o autor está vivo, a obra está aberta, né? E o Bob Dylan tem muito isso, ele é um seguidor também dessa tradição de Walt Whitman, né? Tá? E o que eu acho muito interessante, né? Ele vai mudando. Então quem vai ao show do Bob Dylan pensando que, né, vai ler. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many cities must a man go sail? Canto, nesse sentido, eu considero o Dylan um grande intérprete, né? Porque você vê assim, que as inflexões de voz que ele faz, né, os diálogos, as coisas que ele busca, né, você vê que ele de fato assim, ele domina essa técnica, né, de oralidade mesmo, né, de criar assim, os personagens, o narrador, tudo, né, vai aparecendo na voz, na expressão dele. Então ele é um grande intérprete, mesmo não sendo um grande cantor. Aí eu confesso que aí meu voto ia para o Leonard Cohen. Sim, né?
Também Que é como outro grande, poeta. é outro grande poeta. É. Assim. Uhum. Mas eu acho que mesmo o Leonard Cohen não se acharia... Digno. Ele não ia recusar. Uhum. Ele ia dizer, Agora, louco. a gente está indo para a reta final. Quero saber, são duas coisas. Primeiro, assim, as obras impressas, que vocês leram, o que vocês acharam, e a história também polêmica dele se recusar a receber o prêmio. O que vocês acham? Aí qual foi? Vamos começar pelas obras. Você leu qual? Eu tanto passei pelo Tarântula, porque no Brasil esse livro foi publicado só na década de 80, né? Se não me engano foi a Brasiliense que publicou. E Crônicas, logo que saiu, eu peguei. Tá, né? Crônicas eu não considero que seja literatura, né, do ponto de vista criativo. São relatos dele, né, biográficos, né, então ele não está fazendo ali, não tinha uma preocupação literária. O Tarântula, ele tem muito mais a ver com o movimento beatnik, com aquela coisa de fluxo de consciência, né, de escrever assim com a mão solta, né, aquela coisa assim. Mas, com toda a sinceridade, eu não acho que é por essas obras que o Dylan foi contemplado, e sim pelo conjunto da obra dele como letrista. Porque se fosse por esses dois livros, ele não seria Nobel. Mas são bons livros, né? São bons. A gente falando, assim, não é que a gente está... Eu, pelo menos, eu li o Crônicas, achei muito bom, não é uma coisa irrelevante, é um bom livro, mas eu acho que não ao ponto de... E você, Gabriel Garcia Marques. E você, Viviane? Eu também acho que... eu só conheço o Tarântula, eu confesso que faz tempo que eu li também, mas eu reli agora, consegui pegar uns pedaços, e a sensação que eu tive é que se eu não soubesse de quem é, por exemplo, se fosse uma oficina nossa de escrita e alguém viesse com um poema daquele, eu ia dizer corta, né? Quer dizer, eu leio hoje com outra cabeça do que eu lia naquela época, nos anos 80, e eu teria, provavelmente, eu estou muito mais impregnada da coisa da concisão, e ele perde aí totalmente, né? É vitimista. Deixa escorrer, né? Mas concordo também que não são obras, o Tarântula certamente não é obra do tamanho de um prêmio Nobel, absolutamente. Mas também não consigo fechar a questão. As crônicas eu acho que eu me lembrava, e o que eu peguei agora, enquanto a gente estava aqui, me parece quase prosaico demais. Assim, inclusive uma distância muito grande da profundidade das letras, etc., para isso. O que não é necessariamente verdade para outros autores que escrevem crônica e poesia e ensaio, enfim. No caso dele, eu acho que aqui não é a praia dele, definitivamente. Né? Eu acho que se a pergunta é essa. Sim, Tem algo assim, eu sei que a gente está, né, no finito, né? Mas assim, há algo também, nesse período que o Bob Dylan escreve as crônicas, houve um processo na vida dele que ele, durante muito tempo ele tentou brigar com o próprio mito que foi construído em torno da imagem dele. E para mim as crônicas é um livro um pouco de demolição do mito, né? Então é aquela coisa assim, vocês ficam me chamando de voz de uma geração, eu queria simplesmente ser igual o Elvis. Então assim, tem um pouco isso. Assim, sem ter essa carga. Sem essa carga de falar, não, a voz de uma geração. Ele não queria isso. Menos. Não, eu queria uma bandinha, eu queria ser igual o Elvis, não queria tal. E ele já começa isso, se a gente observar bem, lá na década de 60, quando ele se recusa a ser assim, né, a nova voz do protesto, a nova voz do folk, quando ele aparece no festival de Newport e com um som eletrificado e já cantando canções assim muito mais surrealistas e não de engajamento social e político imediato, né? Então, para mim, assim, crônicas também tem isso, assim, né, de ser prosaico, para mim é de propósito. É meio assim, né? Desconstruir mesmo. Vamos desconstruir um pouco essa figura tão, né, gigantesca que se criou em torno do Bob Dylan. Né? E para encerrar não, acho que antes é legal fazer, teve um ótimo filme que fizeram sobre o Bob Dylan, acho que vale a pena, né? A dica, Sim. que é o... Não estou lá. Eu não estou lá. Não estou lá. Não
Estou Lá, que fala são vários personagens, fala São das 7 várias... Bob Dylan. 7 facetas do Bob Dylan. Não sabia. E é um filme excepcional porque eu achei uma das facetas interpretada pelo Richard Gere, que eu achei que ele está bem. E é difícil, né, o Richard Gere trabalhar bem. Então foi um bom filme. Pareceu um ator. Né? Pareceu um ator. Quer dizer, tem um bom diretor. Então, teve... Não, mas olha, chama a atenção para o Christian Bale também, que Christian fez Bale, 2 papéis no filme, né? Ele faz o Dylan na fase da folk music, né? E ele faz o Dylan cristão novo, né? Então, assim, fantástica a interpretação. A atriz dele, Kate Blanchett. A Kate Blanchett está genial. Ela faz a versão do Bob Dylan dos anos 60. Andrógena, né? Assim, o encontro com os Beatles. É fantástico. E ela pegou os trejeitos dele, assim, eu achei... Heath Ledger também. Heath Ledger está muito bem. Que faz aí esse, né, querendo É o Dylan do período da separação da esposa. Né? Que tá, então, assim, é o Dylan como se ele fosse um ator. Porque, na verdade, uma coisa que sempre se falou do Dylan é o seguinte, né? Que você é parecido com o Chico Buarque. Onde é que ele está? Né? Como é que você o enxerga na canção dele? E durante as décadas de 60, 70, parecia que cada vez que você encontrava um Dylan, você ia ver um Dylan diferente. Então era um Dylan protesto, não, é um Dylan religioso, não, é o Dylan cigano. Então parecia que cada hora... Só o religioso foram 2 religiões, né? Ele começa judaico, vai para o cristianismo. Mas eu acho que essa vertente de separação também tem um pouco dessa de quebrar mitos mesmo, né? Ele faz uma coisa muito... Acho que a vertente do filme é essa coisa muito mais humana, né? A coisa falha, né? Da imperfeição. Eu gostei demais, é um filme que eu revejo com bastante frequência. É um bom filme, fica a dica, Não Estou Lá, não me lembro agora do diretor, a gente vai colocar na descrição do vídeo. E para encerrar, já que eu falei do Não Estou Lá, por que ele não esteve lá na entrega, não foi receber o Nobel? O que você acha? Eu acho que ele é parecido com o Woody Allen, né? Assim, ele não é ligado, ele não gosta dessas grandes premiações, dessas grandes pompas. O Woody Allen, quando fizeram a entrega de Oscar para ele de melhor filme, ele preferiu ficar em Nova York tocando jazz com o pessoalzinho dele. Né? Então, assim, ainda no caso do Dylan, eu não vejo que tenha sido um menosprezo ao prêmio, mas eu vejo assim, há pessoas que são assim, não gostam desse tipo de atenção, não gostam desse tipo de holofote, não quer ficar... Né? Eu enxergo o Dylan um pouco desse jeito, ele não queria, né? Não é a praia dele. Né? É muita pompa, né? O pessoal tinha uma orquestra, então não é a dele. Isso. Se não fosse tocar rock and roll, é melhor ficar em casa. O que você acha, Vivian? Qual a sua Eu acho impressão? eu acho que reforçou essa surpresa porque eu acho que dava a sensação de que ele, assim como você disse, ele não estava se sentindo bem nesse papel, porque esse prêmio tem tudo isso. Esse prêmio coloca, por acaso eu fiz uma apresentação sobre isso, né, sobre vários autores que ganharam o Nobel nesse fim de semana, e você vê, por exemplo, pessoas que sempre acharam que iam ganhar, o Simenon, que sempre anunciava que ia ganhar o Nobel, nunca ganhou. Ele estava sempre preparado, ele tinha sempre seu terno preparado. Discurso pronto, né? Discurso pronto, porque ele sabia, coitado, ele tinha essa certeza. Mas ele trabalhava para isso. E eu acho que o Dylan ter essa atitude, eu acho que em parte é genuíno mesmo, uma certa timidez, um desconforto, mas o fato de esse prêmio não é para mim. Eu acho que o que ele acabou dizendo é esse prêmio não é para mim. No fim das contas ficou muito desagradável, porque eu sou da opinião seguinte: se você não gosta de alguma coisa, se eu não gosto de um grupo de pessoas, do que eles representam, eu também não quero vantagens deles. Então, se não aceita de vez em diferente do Woody Allen, porque o Woody Allen é isto o tempo todo, ele nunca diz outra coisa, né? O discurso dele é esse, ele jamais faria uma apresentação para mais de... O lugar que ele toca jazz é o mesmo que há 30 anos, 40 anos, né? E ele está com quase 80, então você vê que é diferente de um cara que tem enfrentado concertos pelo mundo afora e tal. Então, quer dizer, eu acho que é uma incoerência. Então, tá bom, não aceitou, ou você não gosta disso,
então não aceita o prêmio. Então para mim ficou mais patente ainda que realmente ele também não se encaixou mesmo, né? Mas, sei lá. Esperar, quem sabe, ele responda essas questões em Eu acho que alguma ele está canção. mais ou menos igual a você, Fabiano. Ele falou assim, mas porque houve uma declaração dele assim, eu nunca cheguei a pensar se o que eu faço tem valor literário. Né? Então o começo do agradecimento dele, né, que foi lido lá em Estocolmo, né? Foi em Estocolmo, né? Sim. Então, foi exatamente nessa linha. Então me parece que ele mesmo assim não tem a certeza de que, olha, né, literatura, isso é para mim mesmo, né? E ao mesmo tempo acho que ele não é tão, eu diria, afinado com aquilo para sequer fazer essa coisa assim, é meu grupo, não é meu grupo, né? Sabe, é uma coisa assim, se não há uma antipatia que o faça recusar, também não há uma simpatia, uma coisa assim que o faça querer rever esse pessoal, né? E aí, acho que para finalizar também a escolha foi acertada, né, da representante dele, que também faz também toca, música também, escreve, igual o escritor, muito bom escritor. Eu gosto da palavra poetisa, tiraram da língua, mas eu gosto, né? É uma poetisa. Né? E que está coerente. Né? Tá coerente. Foi bem coerente, eu também achei. Bom, é isso aí, né? Alguém quer falar alguma coisa a mais? Acho que não, continuo sem ter certeza absoluta. Eu vim com a camiseta errada, eu vim com Jim Morrison. É só isso que eu queria dizer. Legal. Eu espero que vocês tenham gostado aí do nosso primeiro bate-papo. Terão mais aí, a gente vai estar junto em outras ocasiões. A Vivian vai estar trazendo alguns romancistas também. O César vai estar comigo para falar de poesia. E aí, quem gostou, né, dá aquela curtidinha, recomenda o vídeo, sabe? Compartilhe. Quem é da literatura sabe o quanto é difícil, né? A gente militar no campo da literatura, então dá essa força aí pra gente. É isso, muito obrigado. Valeu. My friend is a blowing in